Programa Qual é de volta com o segundo bloco, falando direto da Escola Estadual Professora Alda Barata. Você que acompanha o nosso programa, quer participar, quer dar sua sugestão de pauta, sua opinião, sua crítica, é só acessar o nosso facebook.com/qual é com H no final. Lá vocês vão encontrar todas as informações sobre o nosso programa. Seguindo em frente com o Qual é de hoje, a gente está conversando sobre literatura e os alunos daqui da Escola Estadual Professora Alda Barata, eles participaram de uma mostra literária onde eles aprenderam bastante sobre os autores amazonenses. Eu queria perguntar quem que não conhecia nenhum autor amazonense e passou a conhecer depois de ter participado da mostra literária daqui da escola. Vocês aqui não conheciam nenhum autor amazonense? Eu nunca conheci nenhum autor amazonense. Depois que teve a feira literária que eu comecei a conhecer mais eles, entendeu? Eu até apresentei sobre o Luiz Bacelar, aí depois, no outro dia, teve aqui o pavilhão de cima teve a apresentação, que é onde eu conheci, porque eu não podia sair da sala. Aí eu gostei muito da Rosa Branca. Oi, Violeta Branca, desculpa. Eu me confundi um pouco. Eu gostei muito dela, é muito bacana, pelo jeito de pensar dela, eu achei muito legal, entendeu? Também não conhecia e eu passei a gostar das obras do Thiago de Mello, que foi o mais conhecido da obra dele, é o Estatuto do Homem, onde ele conta a história que ele pode criar um mundo e lá não acontece coisas que acontecem aqui no mundo real. Eu acho que eu tive mais gosto de ler por causa... Cara, eu não gostava de poema, mas depois que eu vi a análise que o meu colega fez, eu com certeza vou ler muito mais os poemas dele. Qual colega que fez a análise? O Luan. Sim. Luan? Você já conhecia, Luan, os autores amazonenses? Já conheci o Thiago de Mello, muito conhecido aqui na região Amazonas, né, como no Brasil afora. Com o seu poema Estatuto do Homem, né, o mais famoso, conhecido no Brasil afora, né, eu pude fazer análise na Feira de Literatura, né, a terceira mostra de literatura aqui da escola. Eu fiz análise do poema Estatuto do Homem para me apresentar. Aí, com a minha análise, o meu colega pôde, se incentivar a ler poemas e livros assim, entendeu? Entendi. Beleza. Esse lado aqui também vai falar um pouco sobre... vocês conheciam os autores amazonenses? Não conhecia? Não. Depois dessa mostra, aí como eu estava falando sobre um autor também brasileiro, que a gente estava falando, aí eu conheci mais um pouco sobre os autores amazonenses. Aí esse autor que a gente estava apresentando, aí eu conheci mais um pouco sobre a vida dele. E também quando assim eu comecei a descobrir assim novas coisas dos autores. Tem mais alguém aqui que também vai falar? Quem é você? Eu não conhecia. Mas, assim, quando a gente começou a falar sobre Milton Atom, cara, ele é muito interessante. O livro dele, Dois Irmãos, é um dos mais famosos, cara. Eu amei demais. E, eu gostaria de terminar de ler o livro, mas não deu. Mas é muito bom a obra dele. Mas por que você não terminou de ler? Porque, o livro não era meu. Mas eu usei por causa da mostra mesmo. Mas foi muito bom. Eu vou te dar, então, Dois Irmãos do Milton Atom. Quem for amigo dela também já sabe o que pode dar para ela de presente de amigo oculto ou no dia do aniversário dela. Você? Bom, eu não conhecia. A partir da feira literária, eu comecei a conhecer os autores e eu achei bem interessante a história deles, as obras. E uma que eu gostei bastante foi do livro, o Dois Irmãos. Achei bem interessante a complexidade, né, dos dois irmãos, que eram bem diferentes do outro. Toda a obra do Milton Atum vale a pena, né? Desde o relato de um certo Oriente, Dois Irmãos, Cinzas do Norte, Cidade Ilhada. Desse lado aqui, você? Eu também não conhecia. Depois, como se separaram, assim, em cada sala falou sobre um autor, eu me interessei mais pelo fato de que eu estava falando sobre a Astrid Cabral. Eu também não conhecia ela. Eu nunca tinha escutado falar nesse nome. Aí, como eu estava na parte da apresentação, eu conheci mais ela. Eu estudei mais um pouco sobre ela, eu estudei sobre o livro, que foi o primeiro livro lançado dela, que foi o livro Alameda, que um dos poemas que tem no livro Alameda, que eu mais me interessei, foi a Orquídea da Exposição, que eu achei que foi um dos poemas mais bonitos que estava escrito no livro.
mas também tinha muitos vários que também me interessaram, como O Grande Feijão e Sua História, mas também diretamente tirando só a minha sala, também tinha as outras que eu também me interessei, foi a Violeta Branca, o Tiago de Mello, o Celdo Braga, mas também tinha os outros autores que também me interessaram. Beleza. Tem mais um aluno aqui desse lado que vai falar também. Você conhecia os autores amazonenses? Eu conhecia assim, mas eu nunca li, nunca me interessei a ler a literatura deles. Tipo, um dos únicos que eu conhecia é o Tiago de Mello e que eu ouvi falar foi o Tenório Teles. Mas eu nunca me interessei, sabe, em ler. Eu gosto mais de ler noticiários. Agora, a literatura, assim, obras, eu não gosto muito de ler. Deixa eu perguntar para vocês, tem outros autores amazonenses dos que não foram citados aqui? A gente já falou de Luiz Bacelar, Tiago de Mello, Celdo Braga, Milton Atum, Violeta Branca, bastante. Quais outros autores que vocês podem citar? Elson Farias, né? A gente falou sobre onde ele morava, onde ele estudou. Ele é um autor, ele escreve mais o quê? Romances, crônicas? Ele escreve mais crônicas. Elson Farias. Elson Farias. Tem outro que a gente pode falar, que vocês podem apresentar? O Elson Farias, ele fala mais sobre o Amazonas e a importância de nós preservarmos ele, o nosso Amazonas. E aí, mais algum autor amazonense que vocês lembrem? Você não falou nada ainda? Não lembro, não. Não. Só lembro das amostras mesmo, que eu falei do Luiz Bacelar. E que pena, nós perdemos já, Luiz Bacelar vai fazer 1 ano já. Beleza. Bom, eu queria agradecer a participação dos alunos aqui da Escola Estadual Professora Alda Barata. Para encerrar o segundo bloco, eu queria convidar a Karina, que uma das autoras mais citadas aqui foi a Violeta Branca, e a Karina, ela vai encerrar o segundo bloco do programa Qual é de hoje, recitando um poema da Violeta Branca. Karina, por favor. Violeta Branca, seu poema Confidência, só para os telespectadores apaixonados. Se eu pudesse parar na tua vida, quantas convicções de amor eu te daria? Seria como um verão luminoso, onde haverias de colher alegrias e luz. Seria com volúpia febril de quem descobre o ouro. Seria a praia sem fim da submissão, onde a tua vontade, mar desvairado e rebelde, encontraria motivos fatais para o teu sonho de pecado e de beleza. Se eu pudesse parar na tua vida, se eu fizesse o milagre de absolver os teus gestos, transfigurados reflexos de vitória, encontraria motivos fatais para o teu sonho de pecado e de beleza. Gritaria diante do universo, como se estivesse em frente do símbolo musical do teu amor, que és todo o verdadeiro ritmo do meu verso, o ritmo ilimitado da minha ânsia de amor. Obrigada.